Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando os irmãos em pé, gostaria de ler o tema que se encontra em Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 13. Amém? Amém. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. O tema seria tu, porém, vai até o fim. Parte A do versículo, poder citar os irmãos. Irmãos, Deus já falou tremendamente neste lugar. Se você estava ligado, você ouviu a voz do Senhor. E é interessante, irmãos, como esse versículo, esse capítulo de Daniel, ele vem trazer algumas ilustrações com a qual seria um homem segundo a vontade de Deus, fazendo os princípios de Deus, desde quando ele foi testado ali com o rei Nabucodonosor, até passar algumas situações aonde seria talvez para ele ter desistido da caminhada. E nesse final dessa trajetória dele, que até o capítulo 7, começa algumas das profecias ali, de algumas visões, e é onde entra essa parte, tu porém vai até o fim. Irmão, quantas vezes nós somos desencorajados? Às vezes na família, quando criança, quantos pais eu já ouvi dizer aos seus filhos palavras de maldição? Talvez desencorajando já o futuro daquela criança, o futuro dos adolescentes, falando, você não vai dar em nada, você não será nada. E a partir daquele momento a criança, talvez se ela receber aquilo, ela vai ter dificuldade sim, porque a palavra lançada, ela tem poder, principalmente de pais. Então assim, todas as vezes que nós analisarmos a nossa vida com Deus, a história que o Senhor tem para mim e para você, é uma história de vitória, é uma história de conquistas, mas haverá sempre barreiras na vida do cristão, haverá sempre algo tentando impedir, e isso retrata assim o inimigo da nossa alma, que às vezes tenta frustrar os nossos sonhos. Quantas vezes o diabo tentou te tirar da presença do Senhor, assim como também na minha vida, mas ele levanta para cair, ele levanta para ser jogado por terra, porque o maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, que você se agarre nisso, porque o diabo muitas vezes ele vai tentar contra a tua vida, muitas vezes ele vai falar para você, pare de orar, porque não vai dar em nada. Ele usa as pessoas para falar isso. Às vezes você está buscando, está jejuando, e o diabo usa alguém aleatoriamente para falar, para que tanta coisa, para que tanto jejum, para que tanta leitura da palavra, para que isso? Você não vai ver resultado nenhum. Acredito que algumas pessoas que já pagou o preço por uma alma, sabe como é difícil você jejuar, falar da palavra de Deus, e parece que tudo vai ao contrário. A minha mãe ligou para mim, ela está no Piauí, ela foi visitar a irmã dela, e ela falou, meu filho, olha aí que a batalha é grande. Tentar falar do amor de Deus num lar onde o catolicismo é muito forte, onde as pessoas ali já têm os seus ídolos, já têm a sua crença formada, não dá brecha nem um pouquinho para o Espírito Santo. É difícil, mas eu acho incrível como ela persevera ali. Ela sempre fala, meu filho, eu não vou passear, eu vou pregar a palavra de Deus. Aleluia. Embora está visitando parentes, mas é interessante que todo dia ela fala, meu filho, hoje eu falei um pouquinho, deu para ouvir, a minha avó já descansa, assim eu espero que no Senhor, porque foi difícil a luta ali. Ela pregou várias e várias vezes, e ela
mexia com o espiritismo, era fervorosa naquela religião dela ali, naquela seita, né? Religião é o que liga o homem a Deus. Então, assim, é difícil você às vezes falar do amor de Deus no teu trabalho, é difícil você falar de Deus na escola, é difícil você falar de Deus em um monte de lugar. Mas sabe quem pode te parar? Você mesmo. Porque o Senhor já deu uma ordem à tua vida, para que você vá e pregue a palavra de Deus. Você mesmo pode desistir, dando ouvido sim ao inimigo das nossas almas. Mas a partir do momento que nós ouvimos o Senhor, a partir do momento que nós olhamos somente para Cristo, que nos deu a vida, que nos trouxe a uma memória de vida eterna, que nos trouxe a um arrependimento, aí vai valer a pena aquele grande dia, porque nós seremos recompensados por cada pessoa que nós pregamos a palavra, por cada pessoa que nós ali tentamos instruir através do Evangelho. E é interessante, irmãos, que quem te incentiva no pecado é o diabo, para te tirar do propósito. O Senhor tem um propósito na tua vida. Ele te incentiva a sair da presença de Deus para que você não alcance o propósito que o Senhor colocou na tua trajetória. Nós temos a grande missão, irmãos, de levarmos a palavra de Deus. Mas se nós dermos ouvido ao que acontece até na igreja, onde há um ponto também que nos faz desistir da caminhada, como é falado aqui várias vezes, uns derrubando os outros, uns matando aos outros, são onde os soldados matam os seus próprios profetas. É na igreja, onde deveria haver união, às vezes a fofoca, onde deveria haver a paz do Espírito Santo, a intriga, a inimizade. E é o momento de nós despertarmos e pararmos disso. Meninice, criancice, um olhando para o defeito do outro e não se olha no espelho, um tentando caluniar o outro. E aonde o Senhor está nisso? Quando eu tenho algo contra alguém, alguma coisa que me fez mal, eu peço a Deus: Senhor, tira primeiramente isso de mim. Se foi algo que foi da minha própria mente, porque às vezes nós criamos coisas, nós inventamos coisas para disseminar a intriga. Na verdade nós não, o inimigo da nossa alma planta coisa na nossa mente. E começamos a pensar: fulano de tal olhou feio para mim. Talvez ele só estava com fome. Fulano de tal não me deu a paz do Senhor. Talvez ele só estava cansado. E nós ficamos empurrados com poucas coisas. Poucas coisas que faz tirar a presença de Deus da nossa vida. E aí nós paramos para analisar o porquê que o inimigo tenta sempre tirar nós do propósito. Qual o motivo do diabo fazer isso? O tempo dele está acabando. Por isso que você já acorda já chegando perto de dormir. Eu não sei você, mas o tempo para mim às vezes não dá para fazer nada. Aí nós paramos para pensar: meu Deus, o tempo está rápido mesmo, mais um cumprimento da palavra de Deus. E é interessante, irmão, que existe sempre algo para te fazer parar. Sempre alguma coisinha, a chuva, está quente demais. Mas se nós pararmos para olhar essas pequenas coisas, naquele grande dia, como ficará a nossa vida diante do Senhor? Qual será a nossa justificativa diante do Senhor? Senhor, eu não quis fazer a tua vontade porque meu dedão do pé estava doendo. Senhor, eu não quis amar o meu irmão porque ele é assim mesmo. E aonde nós iremos parar com essas atitudes que é reprovável diante do Senhor? Nós devemos seguir a palavra, devemos fazer a vontade de Deus, assim como foi com Daniel. É interessante que eu penso: por que Daniel teve essas visões? Por que ele foi instruído aqui a saber sobre os últimos tempos?
Porque Daniel, ele fazia tudo conforme a vontade de Deus. Ele não se dobrou diante daquela estátua. Ele não se vendeu diante daquele rei. E quantas das vezes nós nos rendemos, nós nos vendemos, nós trocamos o Senhor por um prato de lentilha. Às vezes é conveniente estarmos no conforto. Às vezes é conveniente fazermos a nossa vontade, a vontade da nossa carne, onde a palavra de Deus diz para nós negarmos a nós mesmos e seguirmos a Cristo. Ah, mas eu tenho que colocar a culpa em um e em outro. Só que eu tenho uma notícia, para a minha vida e para a tua, a gente não vai culpar ninguém diante do Senhor. Até porque sabe aquela frasezinha que nós falamos sempre? Ah, o Senhor sabe. E Ele sabe. O problema é esse. Não existe nada, como já foi falado aqui, que fique em oculto diante de Deus. Até o teu coração, o meu coração. E às vezes usamos justificativa tão pequenininha para não fazer aquilo que o Senhor colocou como obrigação de quem serve a Ele. É obrigação sua e minha amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é obrigação do crente, daquele que serve a Deus. É obrigação nossa servirmos ao Senhor sem criar nada daquilo que o inimigo coloca para gerar contenda no meio das amizades. E no Salmo 96, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Esse é o nosso papel, irmão, anunciar a palavra do Senhor. Por esse motivo, acredito eu que o pastor colocou de nós irmos até o fim. Até o fim seria perseverar na presença do Senhor, pregando a palavra, vivendo a palavra. Até o fim seria você vir debaixo de chuva, com sol, da forma que for. Porque no nosso trabalho nós não deixamos de ir. Na escola nós não deixamos de ir. Às vezes até na escola dá certo, mas no trabalho onde o teu patrão cobra, pode estar acontecendo um dilúvio que for. Você dá um jeitinho de estar lá. E às vezes para fazer a obra do Senhor nós colocamos sempre uma justificativa para não fazer aquilo. Ah, Senhor, hoje estou cansado. Ah, Senhor, já não dá para mim. Irmãos, por todo mundo, aonde o Senhor colocou a minha missão e a tua missão de pregar a palavra, por todos os lugares, talvez hoje já foi ouvida a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor, apesar de já estar sendo cumprida, então é um sinal de que Ele já está voltando. Onde o amor já se esfriou, aonde nós acabamos de ouvir aqui a Lucélia falar. E o que está faltando na nossa vida para nos arrependermos dos nossos pecados? O que falta na nossa vida de estarmos diante de Deus, se o Senhor chamar a nossa senha hoje? É interessante, irmãos, que quando eu era pequeno, minha mãe me conta que ela encontrou aquela chupetazinha, né, entre a minha cama, entre eu e meu irmão. E ela ficou questionando, mas quem foi que colocou aquilo? E ali eu entendi, quando ela fala isso, eu falei, nossa, ali o Senhor já estava cuidando, já estava nos preparando para um propósito de hoje estar aqui, no Rio de Janeiro. E aí eu, analisando essa situação, o Senhor a todo instante Ele cuida dos seus, mesmo se a gente entender nada. Ela falou que aquela chupeta ali foi colocada com uma obra de feitiçaria que tinham feito. Porque o crente, todo cristão, irmãos, talvez não nasceu no Evangelho, mas ele sempre passou por algum problema, ele sempre passou por alguma situação para fazer desistir, para fazer parar, para acabar ali com os sonhos. O diabo a todo instante ele tenta trabalhar na minha vida e na tua vida para tentar frustrar todos os planos que o Senhor tem preparado. E eu analisando a situação, meu Deus, o que tem a ver uma criança? Eu acho que eu tinha uns
2 anos mais ou menos, ela contando isso, eu falei, poxa, mas eu nem tinha noção do que era a vida, o que era certo, o que era errado. E aí nós paramos para pensar nisso. O diabo, ele não dorme para tentar acabar com a minha vida e a tua vida. Mas o melhor de tudo é que nós temos um Deus que zela por nós. O melhor de tudo é que o Senhor que está nos céus, observando todas as coisas, Ele está cuidando dos mínimos detalhes. E ali naquele momento eu paro, ali já era para ter acabado a minha vida. Mas o Senhor guardou, o Senhor livrou. E mais à frente, mais ali com 17 anos, acredito que muitos adolescentes passam por isso, por ofertas, propostas do inimigo, para tentar frustrar os sonhos, para acabar com a vida. Nós temos exemplo de várias pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho amigos que já se perderam por causa das drogas, mas um sonho frustrado, aonde parou-se um propósito de Deus. Aí daqui a um tempo nós vamos ver, sim, eu creio, essa pessoa se arrependendo, voltando para os pés do Senhor. Mas a partir do momento que nós permitimos o diabo entrar, a partir do momento que você dá uma brecha, talvez ali o sonho possa ter chegado ao fim. E eu agradeço muito a Deus por cada oportunidade que o Senhor me deu. Ali quando adolescente, o Senhor me guardou, o Senhor me livrou. E como eu disse, a igreja muitas das vezes é quem tenta parar, quem tenta frustrar os nossos sonhos. Graças a Deus, nesse lugar, essa igreja que eu conheci em 2017 é uma igreja diferenciada. Porque aqui nós temos pessoas que são qualificadas, são capacitadas pelo Espírito Santo. Eu acho interessante, irmãos, que quando eu comecei a minha vida de músico, né, assim, de tocar, quantos não eu ouvi? Quantas pessoas tentaram barrar ali o meu sonho de tocar? Sou baterista e eu sempre gostei de bateria desde pequeno. E na minha igreja não podia ficar bateria montada. E eu ficava sempre olhando ali, querendo. E os músicos da época falavam que eu não podia mexer, que eu não podia tocar. E várias vezes eu chegava para minha mãe chorando, falava, poxa, mãe, eu queria tocar na igreja. E minha mãe falava, meu filho, continua orando ao Senhor. Um dia você vai conseguir. Glória. E eu hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tive aquilo como exemplo. Eu precisei passar por aquilo para poder fazer diferente hoje. Assim como nós temos os meninos aí que aprendem. E eu falo, poxa, como seria legal se desde aquela época eu começasse a tocar. E nós vemos pessoas dentro da igreja tentando barrar sonhos, tentando frustrar projetos, propósitos. Às vezes eu entendo a imaturidade, mas através da palavra nós conseguimos ensinar o caminho que nós devemos seguir dentro da casa do Senhor, principalmente com músicos. E eu paro para analisar a minha vida, era para ter desistido há muito tempo, mas para a glória do Senhor, estou perseverando, e se o Senhor permitir, continuarei. Mas olha como funciona as artimanhas do inimigo. Se eu olhasse para a dificuldade, talvez eu não estaria aqui. E eu recordo também de outra situação, quando eu fui me alistar. Eu me lembro que na primeira turma eu não consegui entrar, deu excesso de contingente. E era um sonho que eu tinha, de servir a aeronáutica. E eu fiquei ali orando ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia. Senhor, ajuda, eu sei que vou mudar a minha vida se eu conseguir, vou poder ajudar em casa. Meus pais humildes, só meu pai trabalhava. E eu tinha esse propósito, eu queria comprar a minha bateria. E eu ficava pensando assim, o Senhor me ajuda. E ali foi a primeira vez que eu recebi como se fosse um não, bem grande. Eu não entrei na primeira turma. Eu cheguei em casa, eu fiquei triste, chorei, falei, Senhor, eu sei que tudo está em tuas mãos.
Se for para mim continuar, eu vou ficar. E passou o tempo, e isso era em janeiro. Em agosto eu fui convocado para ficar lá, para a honra e glória do Senhor. Sim, irmãos, eu falo que é difícil você receber um não, mas às vezes é necessário. Às vezes, como o irmão falou, é para testar a tua fé. Até onde você vai? Qual é o teu propósito? É só receber do Senhor sem entrega nenhuma? É só receber do Senhor as bênçãos sem se abster de nada? E aí, depois desse processo, quando eu saí da aeronáutica, eu fui para a Força Nacional. E na entrada eu precisava de um documento que um coronel tinha que me dar lá na aeronáutica. E aí ele falou para mim: cara, sai disso, para com isso. Para que você vai para lá? Faz isso não vai dar certo. Quantos não vai dar certo você já ouviu? E eu ouvi naquele dia, eu falei: poxa, Senhor, toca no coração dele. É um homem de duro coração, mas eu sei que o Senhor pode mover. E eu agradeço a Deus, porque através daquele documento eu estou aqui hoje. Através daquele documento eu conheci a Igreja Tanque de Bethesda. Através daquele documento eu conheci a Raquel, casei. E esse foi o propósito que o Senhor colocou na minha vida. Às vezes vai ter pessoas que vai falar para você que não vai valer a pena. Às vezes vai ter pessoas que vai falar para você desistir. Mas tu, porém, vai até o fim. Confia no Deus que te deu autoridade. Confia no Deus que deu a você um propósito. E persevera. Está difícil. O processo é difícil, mas a vitória é grande. Confia no Senhor. Se você colocar os teus sonhos diante do Senhor, pode ter certeza que eles vão se realizar. Porque você vai estar de comunhão com o Senhor. Assim como a palavra do Senhor nos fala que o que está ligado na terra será ligado no céu. Agora, se você agir por você mesmo, não vai dar certo. Até porque você é escolhido de Deus. Na vida do cristão, existem altos e baixos. Mas o maior propósito nosso não é ganhar só bênçãos nessa terra, só bens materiais. O nosso maior propósito, naquele grande dia, estarmos com o Senhor. Assim como nós demos até o final aqui, que naquele grande dia nós estaremos com o Senhor no céu de glória. Mas só iremos alcançar isso se estivermos com o Senhor até o fim. A Bíblia fala que não devemos estar nem morno, nem frio, mas firmes no Senhor. Você não pode coxar em dois pensamentos. Você tem que permanecer na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, para que você possa ganhar dele passaporte para entrar no céu. O céu é tomado à força. A força com a qual você luta contra você mesmo, contra a tua carne, contra o seu eu, para ganhar do Senhor. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, que Deus continue abençoando. Palavra gloriosa.